Para a segunda carta a Timóteo, capítulo 4. Já fizemos a leitura deste texto no início do culto, mas eu quero destacar apenas 2 versículos. O primeiro e o segundo. Paulo responsabiliza Timóteo. Podem permanecer assentados. Paulo disse para o jovem pastor: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Como se já não bastasse, obrigar Timóteo a uma responsabilidade só diante de Deus, Paulo também disse: e diante de Jesus, para demonstrar a importância desta responsabilidade, que há de julgar os vivos e os mortos, quando? Na sua vinda e no seu reino. Que pregues a palavra, quando? Instes a tempo e fora de tempo, como? Corrijas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina. Querido Deus e eterno Pai, nós nos encontramos na presença de Deus o Pai, na presença de Deus o Filho e na presença de Deus o Espírito Santo. E nós sabemos que seremos julgados um dia na sua vinda e no seu reino, como filhos de Deus que somos. Nós seremos julgados como salvos que somos, e seremos julgados a respeito do tempo de vida que o Senhor nos deu sobre esta terra, sobre este mundo. Seremos julgados a respeito do que fizemos com a nossa vida, o que fizemos em relação a Deus durante esta vida. E nós, ó Pai, estamos no lugar certo para compreender a Sua palavra, entender o Seu plano, entender a Sua vontade para as nossas vidas. Senhor, não se trata apenas de mais um culto de quarta-feira, mas um encontro muito especial que cada um de nós está tendo neste momento com Deus. Peço, meu Pai, que todos nós saiamos daqui edificados, transformados e tocados pelo ensinamento de Sua palavra. Nós precisamos de direcionamento, nós precisamos, meu Pai, seguir a Sua orientação. A Sua palavra nunca nos deixou órfãos, em nenhum momento da nossa vida, em nenhum momento da história deste mundo. Sua palavra jamais nos deixou órfãos. O Senhor sempre nos deu luz. Sua palavra sempre foi lâmpada para os nossos pés. Nos momentos mais difíceis, o Senhor sempre nos mostrou o caminho que deveríamos seguir, e não seria diferente neste momento. O povo de Deus jamais deve se desesperar. Na verdade, ó Deus, quando as coisas estão indo de mal a pior, o apóstolo Paulo disse que deveríamos olhar para cima, para a bem-aventurada esperança, que é a volta do Senhor Jesus Cristo. Também a Tua palavra nos diz para olharmos para cima, de onde vem o nosso socorro. Eu peço, meu Pai, que a Sua igreja possa ser abençoada nesta noite através da palavra. Nos dê orientação. É o que nós pedimos e precisamos, no nome de Jesus. Amém. Eu sei que muitas pessoas estão se perguntando neste momento: e agora, o que vamos fazer? Eu sei que muitas pessoas estão preocupadas com a política, muitas pessoas estão preocupadas com a economia, muitas pessoas estão preocupadas com a saúde, e muitas pessoas estão preocupadas com o futuro delas, futuro de seus filhos, futuro de seus netos e o futuro do nosso país. E essa pergunta é bastante pertinente, não há nada de errado, devemos sempre fazê-la. Depois de qualquer momento difícil, essa pergunta é importante: Senhor, e agora, o que nós vamos fazer? Paulo, o apóstolo, ele estava chegando bem no finalzinho de sua vida. Ele sabia que em questão de dias ele estaria deixando esse tabernáculo, ele estaria deixando esse corpo físico, ele estaria deixando essa esfera terrena para partir para a esfera celestial. Não porque ele estivesse doente,
ele não tinha nenhum tipo de doença que naquele momento poderia ceifar a vida dele, mas porque ele sabia que o Império Romano estava prestes a matá-lo, a tirar a sua vida. Ele disse no versículo 6: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. A cabeça dele ainda não estava debaixo da espada do soldado romano, mas com certeza a sentença de morte já havia sido passada sobre ele, e ele sabia disso. E assim também, meus irmãos, nós sabemos que as nossas igrejas, elas ainda não foram fechadas novamente, elas ainda não foram fechadas totalmente. Os cristãos ainda não estão sendo, pelo menos no Brasil, sentenciados à morte, ainda que estejam sendo mortos em outros lugares. Mas já existem passagens na Bíblia, textos, na palavra de Deus, que a igreja não pode mais pronunciar, não pode mais discorrer, sem incorrer no risco de ser processada, de ser perseguida pelas nossas autoridades. Há certas passagens na Bíblia que precisamos ter muito cuidado agora ao ensiná-las e ao propagar essas passagens entre os fiéis da igreja. E tudo isso por causa de uma nova ordem cultural que se instalou no nosso país e em vários outros países do Ocidente. Paulo estava vivendo os seus últimos dias de vida, e eu creio, irmãos, eu estou dizendo isso com alegria, não com pesar, que eu e você, a igreja, estamos vivendo os nossos últimos dias de liberdade. Eu acredito piamente que nós jamais iremos conhecer a liberdade, viver a liberdade que nós vivíamos até há pouco tempo. Quando estourou a pandemia do novo coronavírus, eu busquei muito a presença de Deus, para que eu pudesse pregar a palavra de Deus e ensinar a palavra de Deus da forma mais correta possível. E nós ficamos juntos, por 6 meses, se eu não me engano, através dos cultos que foram transmitidos na internet. E depois que acabou a pandemia, ou pelo menos nós recebemos permissão para retornar à igreja, nós separamos todas aquelas mensagens e colocamos num playlist. E o playlist se chama Mensagens durante uma Pandemia. Você sabe que a palavra de Deus ensina que o verdadeiro profeta é aquele que ensina a palavra de Deus, e conforme ele ensina, as coisas sucedem. O falso profeta, ele fala em nome de Deus, mas geralmente o que ele fala não sucede. E eu queria fazer um desafio para cada um de vocês. Se você tiver essa coragem e se você tiver esse tempo, vá para o playlist que está na página do YouTube do TBM de Ribeirão Preto. Não sei se nós temos uma foto desse playlist, e entre lá no playlist e escute novamente ou assista novamente as mensagens que foram pregadas durante uma pandemia. Várias dessas mensagens, várias delas, nos avisavam de como seria o mundo pós-pandemia, de como seria a sociedade depois que acabassem as primeiras restrições que nos foram impostas. E você vai perceber que nós fomos muito bem avisados a respeito de tudo que está acontecendo conosco no presente momento. Você vai ouvir as mensagens novamente e você vai se perguntar: mas como que o pastor Rômulo sabia disso? Como que ele sabia disso? E a resposta é simples: o pastor Rômulo não sabia de nada, mas a palavra de Deus sabia de tudo. Mas eu desafio a cada um de vocês a consultar as mensagens que nós pregamos durante aquele tempo, porque o ser humano esquece facilmente o que foi ensinado e pregado naqueles dias. Mas volte e escute novamente aquelas mensagens. E se você for como eu, você vai se arrepiar
através do poder maravilhoso e da perfeição da palavra de Deus. Paulo foi retirado deste mundo através de uma espada afiada que o decapitou, arrancou a sua cabeça fora. Mas a igreja será retirada deste mundo através de um arrebatamento mundial. Deixe-me explicar que, apesar de que todos os homens e mulheres de Deus serão tirados deste mundo, eu quero que você saiba que a palavra de Deus e a obra de Deus jamais será retirada deste mundo. A obra de Deus continuará aqui, mesmo quando nenhum de nós da igreja estiver mais aqui. Nenhuma pessoa salva, no entanto, será deixada para trás. Assim como o tempo de Paulo, nosso tempo também está bem próximo. No entanto, Deus ele nunca permitiu que este mundo ficasse completamente sem uma testemunha a respeito dele. Ele está preparando, e eu creio que ele já preparou, 144 mil testemunhas judias, pregadores judeus, que assim que a igreja for tirada do mundo, essas pessoas irão proclamar o evangelho do reino. E o mundo inteiro, através desses 144 mil pregadores, irá escutar a palavra de Deus em pouco menos de 7 anos. Também haverá 2 testemunhas, Moisés e Elias, que serão enviadas por Deus para também pregar e proclamar o evangelho durante aqueles dias, durante o governo mundial do anticristo. Deus então nunca fica sem testemunhas. Portanto, a pergunta mais importante que eu e você precisamos fazer nesses dias atuais, através desses acontecimentos, não só diante do que está acontecendo, mas principalmente diante do que ainda irá acontecer, é esta: e agora, hein? O que nós vamos fazer? E agora o que nós vamos fazer? Alguns de vocês vão dizer: eu vou aproveitar a vida mais do que nunca, quero viajar, passear, eu quero me divertir. Creio que essa não é uma boa decisão. Outros irão dizer: eu quero mais é trabalhar, ganhar dinheiro, garantir o futuro dos meus filhos. Também eu creio que essa não é uma boa decisão. Outros poucos irão decidir: eu quero me aproximar mais de Deus, me consagrar mais a Deus e me preparar mais para o que está por vir. Esta é uma boa decisão. Paulo nos dá a resposta aqui, de forma enfática e precisa, no versículo 2. Ele diz que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina. Nunca foi preciso pregar tanto a palavra de Deus e ensinar tanto a palavra de Deus como nos dias de hoje. O mundo, nesse exato momento, está olhando para as guerras, para o conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Neste momento, a Europa, que sempre pregou ecologia, desenvolvimento sustentável, voltou para o carvão. Por quê? Porque voltou para o combustível fóssil. Porque a Rússia parou de lhes fornecer o gás natural. A Rússia simplesmente fechou a torneira. E agora, aqueles que estavam nos dando lição de moral, tiveram que voltar para o carvão, para a poluição, para a destruição da natureza, para que não morressem de frio. Existe uma escassez de recursos naturais, existe escassez de água, existe escassez de comida, em breve haverá escassez de petróleo, porque essa energia não é renovável. O mundo está olhando para essa escassez que está prestes a fazer com que todas as nações venham a sucumbir-se. E além disso, inflação, recessão, desemprego, haverá escassez de comida, haverá fome. E essas coisas todas estão sendo pré-anunciadas, mas o ser humano faz de conta que não é com ele, e que essas coisas serão
facilmente superadas, basta canetada de algum político para resolver esses problemas. Nesse momento também, vários de nós estamos olhando para a perseguição política e religiosa que não está se apontando, mas já se apontou e já se faz presente no nosso meio. Mas melhor do que tudo isso, mais importante do que tudo isso, mais relevante do que tudo isso, é olhar para a volta do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, as coisas precisam piorar para que realmente o anticristo possa surgir. E ele só vai surgir no meio do caos. Ele só vai surgir no meio da miséria, da desgraça, da desesperança. Mas a boa notícia é que quando ele aparecer, nós iremos desaparecer. Verso 8 diz: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Quem ama a volta do Senhor Jesus Cristo não está desesperado neste momento. Quem ama a volta do Senhor Jesus Cristo não está desapontado neste momento, pois nós não estamos olhando para as coisas aqui da terra, mas nós estamos olhando para as coisas que são de cima, amém, irmãos? E nós sabemos que não há esperança para este mundo, e não há esperança neste mundo. As pessoas que amam a volta de Cristo estão anunciando a sua palavra sem medo, sem perder tempo. Então, por que precisamos intensificar a propagação, a pregação da palavra de Deus em tempos difíceis, como esses que nós estamos passando? Nós vamos ver nesta noite 3 razões. Primeiro, porque é um mandamento da parte de Deus. Deus não deixou tantos mandamentos assim para a igreja, apenas alguns, e o principal deles é a pregação da palavra. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Segundo, porque a palavra de Deus é a senhora da razão, amém, irmãos? Olha, mais uma vez, eu desafio você a ouvir as pregações durante uma pandemia, e você vai ver que a palavra de Deus foi e é e sempre será a senhora da razão. Dizem que o tempo é o senhor da razão. Não, a palavra de Deus é a senhora da razão. E terceiro, porque os homens fogem da palavra de Deus. Não adianta, mesmo os homens da igreja fogem da palavra de Deus. Primeiro, Paulo chegou para Timóteo e disse: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. Irmãos, isso aqui é uma aula, e eu peço que você preste bastante atenção, porque você vai precisar muito desta palavra de agora em diante. Você vai precisar muito desta palavra para se situar nos acontecimentos, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, de agora em diante. Conjuro-te, quer dizer, eu testifico contra você, Timóteo. Eu sou uma testemunha contra você, foi o que Paulo disse para o jovem pastor. Então não se tratava e não se trata de uma opção, mas de uma obrigação legal, moral, ensinar a palavra de Deus para quem não a conhece, e também para quem já se esqueceu dela. Não só aqueles que nunca ouviram, mas aqueles que já ouviram, mas já se esqueceram de seus ensinamentos. Então Paulo usou um termo técnico e jurídico, conjuro-te, para mostrar, meus irmãos, que um dia todos nós, este quem vos fala, e vocês que estão ouvindo, todos nós seremos julgados pela maneira que tratamos a palavra de Deus neste mundo. Paulo disse diante de Deus, mostra que Deus mesmo
será a nossa testemunha, quer seja de defesa ou de acusação. Deus estará testificando contra nós ou em nosso favor naquele dia. Paulo disse para o pastor: eu vou embora, Timóteo, mas você precisa continuar aqui no ministério mais importante que existe da igreja, que é o ministério da pregação, pois Deus está nos observando lá do céu. Ele disse em 1 Coríntios 9,16, porque se anuncio o evangelho, se eu prego a palavra de Deus, quer seja em tempo de pandemia, fora de tempo de pandemia, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o evangelho. E este ai de mim, essa expressão, tem tudo a ver com a primeira expressão, conjuro-te. Ai de você que não prega a palavra, que não compartilha a palavra, que não crê na palavra, que não observa a palavra, que não procura entender a palavra nesses momentos difíceis. Funciona mais ou menos assim. O meu pastor, que me ganhou para Cristo, pregava a palavra de Deus, implantava igrejas batistas tradicionais bíblicas como esta, organizava acampamentos, fazia programas de rádio, realizava conferências, implantou um instituto bíblico, implantou uma escola cristã para a formação educacional de crianças. Agora eu faço o mesmo. Tudo que o meu pastor já fez, eu estou fazendo também, pois eu fui conjurado a seguir nos passos dele. Quantos estão entendendo isso? Mas será que só eu fui chamado por conjuro? Claro que não. Todos nós aqui, todos vocês, também foram chamados, pois Jesus disse: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito, diga alguém, fruto. Não é pouco, nem alguns. Deus chamou a cada um de nós para que dessemos muito fruto. E assim sereis meus discípulos. Então, discípulo de Jesus é alguém frutífero. Não é aquela árvore seca, morta. Discípulo de Jesus é alguém que está cheio de vida. Paulo apresenta duas razões para nos convencer de nossa obrigação legal para com a pregação da palavra. Primeira, seremos julgados por esta cláusula. Seremos julgados por esta cláusula diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos. Paulo fez questão de dizer quais serão os membros desta corte: Deus o Pai e Deus o Filho. Também quem eles estarão julgando: os vivos e os mortos. Ou seja, todos os seres humanos, até os perdidos, serão cobrados pelo fato que não creram e, consequentemente, nunca anunciaram a palavra de Deus. Paulo, rodeado por grades e guardas, estava olhando para fora daquela cela. Talvez houvesse uma janelinha pequena e todos os dias ele olhasse por aquela janelinha pequena, avistando o futuro do julgamento de Deus. Todos nós seremos julgados pelo que sabíamos e não sabíamos sobre a Bíblia, sobre o que fizemos e não fizemos com a Bíblia, e principalmente seremos julgados sobre o que acreditamos e não acreditamos sobre a Bíblia. Eu quero que você saiba que nesta noite eu acredito que o mundo jaz no maligno e que todas as nações do Ocidente estão sendo preparadas para o anticristo. Todas as nações do Ocidente. Giovanni, um jovem pai de 33 anos de idade, ele veio a falecer de leucemia. Todas as vezes que eu o visitei no hospital, ele estava lendo e estudando a sua Bíblia, tomando soro, fazendo quimo, mas estudando e lendo a sua Bíblia. Se ele sobrevivesse àquela doença, sairia do hospital mais próximo de Deus.
Se ele morresse por causa daquela doença e morreu, ele também chegaria ao céu mais próximo de Deus. Por que Paulo conjurou Timóteo? E por tabela, conjurou a cada um de nós aqui nesta noite sobre a importância da pregação do Evangelho. Porque a palavra de Deus precisa ser o nosso centro, no meio de problemas políticos, no meio de problemas sanitários, no meio de uma guerra, no meio de problemas financeiros. Porque a palavra de Deus tem que ser o centro da nossa vida. Salmo 132, verso 2 diz: por quê? Inclinar-me-ei para o teu santo templo, e louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela tua verdade, pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. Este livro, esta palavra, ela foi engrandecida acima de todos os nomes de Deus. Por isso ela precisa ser o nosso norte. Ela é a nossa bússola, amém, irmãos? Ela é quem nos dá direcionamento. A lei é o testemunho. Se nós não estamos falando por esta palavra, é porque não há luz em nós. Depois de julgados pela maneira como tratamos a palavra, seremos recompensados, espero eu, por esta cláusula, na sua vinda e no seu reino. Depois de 30 anos de ministério, quase para morrer de dentro de uma cela, Paulo ainda estava esperando pela volta de Cristo. Ele tinha esperança que o arrebatamento ocorresse antes da execução da espada. Imagino que ele recebeu aquele carrasco na sua cela naquela manhã de domingo. Imaginemos assim, ainda esperando que antes do golpe fatal, o seu corpo seria trasladado no arrebatamento da igreja. Pastor, mas como que o senhor sabe disso? Por causa da expressão que ele usou no grego, quando ele disse que Deus e Cristo há de julgar os vivos e os mortos. Na língua original, realmente quer dizer Deus e Cristo estão para julgar os vivos e os mortos. Era algo então que está prestes a acontecer, e Paulo estava certo da volta iminente, quer dizer a qualquer momento, a qualquer hora, do Senhor Jesus Cristo. No abrir e fechar de olhos, Ele voltará e nós seremos julgados. Como é bom viver com essa esperança, amém, irmãos? Os soldados americanos, antes de cada batalha, antes de cada guerra, eles têm um lema que diz assim: é melhor morrer por algo de valor do que viver por nada. É melhor morrer por algo que vale a pena do que viver por nada. E Paulo pensava assim também, e por isso ele disse: porque para mim o viver é Cristo, mas o morrer é ganho. Então se eu vou viver para Cristo, mas na hora da morte eu serei recompensado. Pelé, o brasileiro mais famoso de todos os tempos, recebeu tudo que a vida poderia oferecer para um ser humano, absolutamente tudo. Ele sempre viveu para saber quem era o melhor. Pelé o Garrincha, Pelé o Maradona, Pelé o Messi. Agora que ele morreu, ele já sabe quem é o melhor: Jesus Cristo. E ele deixou para trás fama, dinheiro, sucesso, prazeres, porque só Jesus Cristo nos encontra na eternidade, amém, irmãos? Por que precisamos, então, intensificar a pregação, a propagação da palavra de Deus em tempos difíceis? Porque é um mandamento divino: conjuro-te. E eu estaria correndo sério risco de morte se eu não estivesse pregando o tempo todo a palavra de Deus
mais agora do que nunca. Mas além disso, Paulo também disse que pregues a palavra. Ele foi conjurado, Timóteo, a pregar a palavra. Veja o versículo 2. Que pregues a palavra, não é a palavra do homem, é a palavra de Deus, instes a tempo e fora de tempo. Como que você deve pregá-la? Redargue-as, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina. Preste atenção na ênfase, na importância que Paulo dá à pregação da palavra de Deus. Só aqui nesta carta de 2 Timóteo, ele menciona o Evangelho 36 vezes, só nesta carta, e 17 vezes para falar do falso Evangelho. Veja comigo só alguns exemplos. Primeiro, portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tem ouvido, e o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confio a homens fiéis, que maneja bem a palavra da verdade. E ao servo do Senhor não convém contender, mas ser apto para ensinar. E toda a Escritura é divinamente inspirada. Com todas essas ênfases a respeito da Bíblia, da palavra, da pregação, eu pergunto para os irmãos, o que Paulo estaria fazendo hoje em dia em nosso lugar, nesses dias atuais, nesses momentos atuais? Você acha que ele estaria pregando sobre o uso de máscara? Você acha que ele estaria pregando sobre a importância do distanciamento social? Você acha que ele estaria pregando sobre a aplicação de vacinas? Você acha que ele estaria pregando intervenção militar? Não, nada disso. Ele estaria pregando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Simplesmente isso. A boa notícia é que a palavra de Deus, perfeita, completa, cobre todos esses assuntos que eu acabei de citar, mas nenhum desses assuntos cobre qualquer assunto da palavra de Deus. Quem conhece a palavra nem precisa da mídia para se saber situar nos dias de hoje. Porém, não basta apenas conhecê-la. Paulo disse que pregues, você também precisa compartilhá-la. E como devemos pregá-la? Primeiro, a qualquer hora do dia ou da noite, instes a tempo e fora de tempo. Paulo não está dizendo que nós temos que pregar o Evangelho para quem não deseja ouvi-lo. Ontem mesmo eu tentei pregar o Evangelho para uma jovem vendedora balconista. Ela não queria ouvir. Ela disse, não preciso, obrigada. Então eu insisti um pouquinho e disse, deixe-me apenas citar um versículo. E eu citei João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu enfatizei, não pereça. E eu vi que ela não gostou. Fui embora, mas depois eu voltei de novo. Eu entreguei para ela esse folhetinho, Salve Seguro, e disse, Bruna, o Pelé leu esta mensagem uma semana antes de morrer. Eu espero que você leia também. Deixei no balcão e fui embora. Deus não está dizendo que eu devo ficar insistindo com pessoas assim e pregando para as pessoas que não querem ouvir a sua palavra, instes a tempo e fora de tempo. Quer dizer apenas isso: esteja preparado a qualquer hora do dia ou da noite para pregar a palavra do Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, quando estamos com vontade e quando não estamos com vontade, quando é fácil e quando não é fácil, quando há frutos e quando não há frutos. As melhores mensagens que eu já preguei nesta igreja foi quando a igreja estava semi-vazia, talvez como hoje à noite. Quer dizer que a maioria das pessoas não estava aqui para ouvir. Não tem problema. Deus disse para o profeta Ezequiel pregar a sua palavra
mesmo sabendo que o povo seria rebelde e não a ouviria. Depois de 29 anos de ministério, eu posso afirmar que esta geração, esta com a qual nós estamos lidando hoje, é a mais contumaz, é a mais dura, é a mais rebelde, é a mais fria, é a mais letárgica que nós já enfrentamos. Mas Jesus avisou que seria assim nos últimos tempos. Ele disse: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Apesar de todos os sinais da volta de Cristo, do arrebatamento da igreja e do governo mundial do anticristo, as igrejas estão vazias, ao invés de lotadas. Depois do risco iminente de morte, através do coronavírus, as pessoas estão mais petrificadas, mais mundanas, mais materialistas, mais individualistas e mais egoístas do que antes. Agora você entendeu que o Apocalipse não é nenhum exagero? Quando o Dr. Roger Peterson proclamava a palavra de Deus, expunha o livro de Apocalipse para nós, abrindo cada selo, derramando cada taça da ira de Deus. Agora você percebe que Deus não poderia tratar a humanidade de outra forma. O pastor Jaime Rose foi um pregador dinâmico, um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Nunca ouvi o pastor Jaime pregar sem que eu visse nele o poder de Deus. Na maioria das vezes ele pregava aqui mesmo nesta igreja e o altar se enchia de pessoas para serem salvas. Sempre o altar ficava cheio de pessoas cristãs querendo ser edificadas. Ele pregou dos seus 18 aninhos de idade até os 78 anos de idade, 60 anos de pregação. Mas nos últimos anos de seu ministério, ele disse chorando para nós que almas não estavam mais sendo salvas, que os crentes não estavam mais visitando o altar. Paulo disse que devemos pregar a palavra mesmo que não haja resultados aparentes. Eu vou continuar fazendo apelos mesmo que ninguém venha para o altar. Amém, irmãos? Eu não tenho vergonha. O fato de ninguém vir ao altar não testifica contra a minha pregação. Por quê? Porque todos nós seremos julgados por esta palavra um dia. Ela pode não surtir efeito agora, mas ela vai surtir efeito na eternidade. Veja o que Deus garantiu sobre a sua palavra. Isaías 55:11, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, prosperará naquilo para que enviei. Se ela não prosperar nesta noite, ela vai prosperar na eternidade. Mas ela não volta vazia. Deus nunca sai perdendo, meus amados. Por isso, devemos pregá-la a qualquer hora do dia ou da noite. E também a qualquer pessoa na nossa frente. Redargue-as, repreenda-as, exorte-as com toda longanimidade e doutrina. Paulo deixou bem claro que a palavra de Deus ela deve ser pregada para transformar vidas, não para alisar o ego das pessoas. Pregação que não nos transforma não é pregação, é enrolação. E as pessoas gostam de ser enroladas, né? As pessoas não querem mais serem corrigidas, repreendidas, exortadas. Elas estão buscando autoajuda e não autoconfrontação. Mas o que a palavra de Deus ensina sobre repreensão? Que os ouvidos que atendem à repreensão da vida farão a sua morada no meio dos sábios. Isso quer dizer que um altar cheio
depois de uma boa pregação, significa que a igreja está cheia de pessoas sábias e não de pessoas pecadoras. Pense nisso. Por que precisamos intensificar a propagação da palavra de Deus em tempos difíceis? Pastores me telefonaram depois do resultado das eleições: e agora, pastor Rômulo, o que faremos? Eu disse: pregue a palavra. Amém, irmãos? O que faremos? Que pergunta! Pregue a palavra, pregue profecias, pregue sobre a volta de Cristo, pregue sobre os sinais dos tempos, pregue sobre a justiça de Deus, pois é um mandamento. Conjuro-te que pregues a palavra. E quantos concordam que é isso que estamos fazendo? Alguns de vocês querem que a gente pregue política. Sabe o que reza o nosso estatuto? Que a nossa igreja é apolítica. Nós nunca permitimos que nenhum político de direita e esquerda se colocasse atrás desse púlpito para falar de seus projetos. Se eles estão no nosso meio, nós os reconhecemos, independente do partido. Nós agradecemos a presença dele ou dela. Amém, irmãos? E se nos fez algum favor, eu agradeço de púlpito. Já aconteceu de alguns políticos estarem no nosso meio, nos ajudaram, e eu falei de púlpito o que eles fizeram por nós. Mas é só até aí onde nós chegamos. Por quê, pastor Rômulo? Porque a igreja não é um partido político. A igreja é de Jesus Cristo. Nós queremos o mundo fora da igreja. Amém, irmãos? Não vamos pregar política, jamais. Mas por que as pessoas querem que os pastores preguem política, ao invés desse livro maravilhoso? Como eu disse, política não cobre esse livro cobre a política. Amém, irmãos? Através desse livro, eu sei quem é um político bom, quem é um político mau, quem tem boas ideias e quem tem más ideias, quem tem ideias que beneficiam a família e ideias que destroem a família. Então eu tenho tudo que eu preciso nesse livro. Mas a razão que as pessoas querem que a gente pregue política e não a palavra, está aqui no versículo 3, porque não suportarão a sã doutrina. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão, coceirinha nos ouvidos, aquela coceirinha, sabe, que você tem quando o ouvido está cheio de cera. É incrível, tem médico que diz: não limpe os ouvidos, tem médico que diz: limpe os ouvidos, e você nunca sabe, né, qual médico tem razão, qual médico não tem razão. Mas é aquela coceirinha que a cera causa nos ouvidos, ou às vezes uma inflamação que está começando nos ouvidos. E aqui Paulo está ensinando que esses são os famosos crentes cotonetes, que vão à igreja para sentir prazer, caso contrário não voltam mais. As pessoas estão de corpo presente na igreja, mas não escutam a pregação, porque não suportam a pregação, não querem doutrina pura, elas querem palavras misturadas com humanismo, misticismo. De que forma as pessoas estão se esquivando da pregação da sã doutrina? Primeiro, elas estão escolhendo pregadores de estimação. Paulo disse: amontoarão para si doutores, pregadores, professores, conforme as suas próprias, diga alguém, vontades. Então as pessoas, elas escolhem os pregadores que elas gostam de ouvir, na internet ou nas igrejas. Paulo disse que os ouvintes dos últimos dias iriam preferir aqueles pregadores que agradassem aos ouvidos, e não aqueles que agradassem a Deus. Existem vários tipos de ouvidos. Talvez aqui nesta noite, qual é o seu? O ouvido que gosta de ouvir pregações eruditas. Pouco importa
se a doutrina do pregador seja bíblica, seja verdadeira, desde que ele seja eloquente, desde que ele esteja usando um vernáculo que ninguém praticamente saberia decifrar, mas a eloquência dele cativa esses ouvintes. Já o ouvido que gosta de ouvir pregações espalhafatosas, pouco importa se as experiências ali relatadas sejam bíblicas, sejam verdadeiras, sejam espirituais ou diabólicas. O importante é que as histórias são de arrepiar, e as pessoas gostam disso. E o ouvido que gosta de ouvir pregações de autoajuda. Aqui então, Jesus é apenas o amuleto da sorte, que vai repreender todo o mal da sua vida. Mas graças a Deus, são poucos, mas ainda existe o ouvido que gosta de ouvir pregações bíblicas, pregações expositivas, pregações que não saem da palavra de Deus. É aquela que redargua, é aquela que repreende, é aquela que exorta. Que tipo de ouvido é o seu? Sinceramente, o que eu vou fazer aqui, irmãos, não é uma falsa humildade de minha parte, mas é uma constatação mesmo. Acho que depois de 29 anos, eu posso chegar a essa conclusão. Eu creio que eu sou um péssimo pregador. Eu devo ser um pregador muito medíocre. Como que o senhor sabe disso? Considerando o número de pessoas que já passou por nós e não ficou conosco. Eu devo ser um péssimo pregador. Mas, graças a Deus, eu não sou pregador de estimação, amém, irmãos? De ninguém. E além de pregadores de estimação, Paulo fala também de pregações de excitação. Eu gosto de ser animado, eu gosto de améns, e não me importaria se de vez em quando o Leoncir desse uns gritos, eu não teria problemas com isso. Eu me lembro, não muito tempo atrás, a Idalina levantava as mãos na hora do louvor. Para mim isso é saudável, amém, irmãos? Doentio é ficar conversando durante o culto, ficar se levantando à toa, ou ficar fuçando no celular. Pense nisso. Mas a Bíblia diz: e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Pastor, conte para mim novidades, histórias que vão me arrepiar, desde a ponta do pé até o último fio de cabelo. Não é só em relação à igreja, mas em relação à política também. Nós vimos que as pessoas preferem a promessa de cerveja e picanha, ao invés de um país mais justo, um país mais honesto e sem corrupção. Ou seja, as pessoas querem ouvir sobre prosperidade financeira, cura divina, libertação de maldição hereditária, ao invés de ouvir sobre o céu e o inferno, salvação e perdição, perdão e pecado. Elas estão atrás de fábulas. Me engana que eu gosto. As pessoas gostam de excitamento e arrepios. Paulo já tinha que lidar com isso nos seus dias, mas ele disse que nos nossos dias seria muito pior. Vocês se lembram? Há muitos anos, acho que foi uma visitante, estava no primeiro banco. Na hora que eu comecei a pregação, ela deu um chilique, gritou vários palavrões, caiu no chão, ficou se contorcendo, falando palavrões, espumando pela boca. Quem se lembra dessa cena? Você se lembra, era sua visitante. Verdade, era visitante da Catarina. Eu fiz de conta, Renato, que não era comigo. Continuei pregando como se nada tivesse acontecendo. Não me pergunte como que eu consegui fazer isso, foi por Deus. Foi por Deus. Eu não deixei com que aquela manifestação diabólica roubasse a cena do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? E quando a igreja percebeu que eu não ia fazer nada a respeito,
João Carlos e mais um outro homem vieram para frente, levantaram aquela senhora que estava acontecendo e a levaram para fora da igreja, e lá oraram por ela, não sei o que eles fizeram, mas desde então isso nunca mais aconteceu, porque nós mandamos uma mensagem para o diabo: aqui é o lugar do Senhor Jesus Cristo, e nós não vamos deixar de prestar atenção na palavra para prestar atenção no diabo. Mas se eu tivesse uma cena daquela por culto, a igreja estaria lotada, todos os cultos, porque é disso que as pessoas gostam: excitamento, arrepio. Aqui não é lugar para isso. O único arrepio que você pode sentir nessa igreja é a presença de Deus na sua vida, mas não a presença do diabo. Assim como Timóteo, Deus não nos chamou para excitar os homens. Veja o versículo 5. Mas tu sê sóbrio, racional, em tudo sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Ministério é de servir a Deus e não de servir os ouvintes. Timóteo não era um pregador de estimação, muito menos de excitação. Paulo, o professor dele, cá entre nós, era tedioso, cansativo. Paulo era uma canseira pregando. Ele era bom escrevendo, mas ele era tedioso falando. Pastor, como é que o senhor sabe disso? Se esqueceram do jovem chamado Eutico, que caiu lá do segundo andar da sacada, dormiu durante a pregação de Paulo. Gente, a única pessoa que dorme durante a minha pregação é a Catarina, e nós damos um desconto para ela, amém, irmãos? Mas eu não sei de mais ninguém que dorme enquanto eu estou pregando. E dormiram durante a pregação de Paulo. O jovem caiu morto. Paulo ficou com dor na consciência, né? Correu lá, orou a Deus e ressuscitou o rapaz. Se isso acontecer comigo, você vai ficar morto, porque eu não tenho o poder que Paulo tinha, não tenho o dom que ele tinha. Mas eu sei de uma coisa: nós não somos pregadores de estimação de ninguém, e nem de excitação. E agora, o que vamos fazer depois que, sejam sinceros, perdemos um pouco da nossa liberdade de ir e vir? Perdemos um pouco, e cada dia um pouco mais, a liberdade de expressar nossas opiniões. Eu vou pregar um dia para vocês textos proibidos. Eu vou chegar aqui e só vou ler os textos bíblicos, e não vou nem fazer comentários. E se alguém pegar a minha leitura, a minha homilia naquele dia, e mandar para um promotor de justiça, eu vou me dar muito mal, só de ler certos textos da Bíblia. Quantos concordam que nós estamos perdendo a nossa liberdade religiosa? Cada dia um pouco mais, cada dia um pouco mais. E eu avisei que seria assim durante a pandemia. Eu falei: vocês acham que essas medidas sanitárias vão ficar só aqui? Não, se acostumem, aqui é só o começo. Elas vão se estender com ou sem pandemia a partir de agora. Vão lá, como eu desafiei, e verifique o que foi pregado naqueles dias. Pastor, como que o senhor sabia disso? Porque eu estou há muitos anos olhando para a volta do Senhor Jesus Cristo. E quando você olha para a volta dele, você tem que olhar tudo que está em volta da volta dele. Ou seja, você tem que analisar tudo pelo prisma profético e não pelo prisma político. Por isso que muitas pessoas estão decepcionadas, estão desesperadas, porque elas estão olhando para a política. Não, olhem para as profecias. Como eu disse, muitos textos da Bíblia não podem mais ser lidos aberta e livremente.
Tem um colega, não vou citar o nome dele, nem o lugar, mas ele pregou simplesmente sobre as únicas duas identidades de gênero que a Bíblia ensina. Alguém se sentiu ofendido. Ele está agora respondendo a processo. Por incrível que pareça, existiu um promotor para processá-lo. E que azar dele se existir um juiz para condená-lo. Mas o que está escrito não vale mais, né? Agora é o que se interpreta do que está escrito. Portanto, nós estamos lá. Eu não sou masoquista, mas eu estou feliz, amém, irmãos? Porque nós estamos lá. E cada dia caminhando mais para perder nossas liberdades individuais. E aí só vão ficar firmes com Cristo, o trigo. Nessa hora, o joio se espalha. Tenho certeza disso. E hoje você não pode criticar, eu nunca critiquei, nunca fui a favor de criticar, mas sempre pensei que era permitido criticar nossas autoridades políticas. Hoje não pode mais. Então, que sempre Deus nos... Depende da autoridade política, né? Mas alguns não podem ser criticados. Então, o que sempre Deus nos mandou fazer em tempos difíceis? Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo. Então, o que nós queremos prometer para vocês é que nós vamos pregar e pregar e pregar e pregar e pregar e pregar a palavra de Deus. Ela é inesgotável e ela vai responder a todas as suas indagações. E o que nós iremos fazer quando finalmente formos proibidos de pregar esta palavra como um todo? De repente, olha, chega, a Bíblia causa divisão na sociedade, a Bíblia divide as pessoas, a Bíblia está atentando contra o Estado democrático de direito. E aí, o que nós vamos fazer? Eu não sei quanto a você, mas eu vou fazer isso aqui, ó, Atos 5:29. E se você vai fazer também, leia comigo. Mais importa obedecer a Deus do que aos... Nesta hora, eu vou obedecer a Deus. Então já vou mandar um recado. Não mexam com a minha Bíblia. Amém, irmãos? Não mexam com a minha Bíblia. Tempos difíceis. A solução: vire as costas para o mundo. Venha para Deus. Se consagre. Se dedique. Pare de perder tempo com o mundanismo. Não vale a pena. Seja um filho consagrado de Deus. Se dedique a Ele. Vamos fechar os olhos.